Estados Unidos deportaram 90 crianças e adolescentes brasileiros que entraram de forma ilegal no país. Por falta de regulamentação, a Anvisa manda recolher todos os autotestes que estão sendo vendidos no Brasil. O governo anuncia a distribuição de mais 2,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid em crianças para todos os estados. Governadores decidem prorrogar a isenção do ICMS sobre os combustíveis por mais 2 meses. Os combustíveis foram os responsáveis pela queda da prévia da inflação em janeiro. Rússia faz manobras militares e os Estados Unidos orientam as pessoas a saírem da Ucrânia. O técnico Tite vai fazer experiências no jogo do Brasil contra o Equador, marcado para amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E para quem gosta de turismo e a imagem de baleias, o melhor é passear em Prado, no litoral da Bahia. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os governadores decidiram prorrogar por mais 2 meses o congelamento do ICMS sobre os combustíveis. A medida marcada para terminar no próximo dia 31 foi usada para ajudar no controle do aumento dos preços. Em nota assinada por 21 dos 27 dos governadores, eles dizem que a proposta traduz um esforço com o intuito de atenuar as pressões inflacionárias que tanto prejudicam os consumidores, sobretudo no tocante às camadas mais pobres e desassistidas da população brasileira. Os governadores também cobram do governo Bolsonaro mudanças na política de preços da Petrobras, falando sobre a urgente necessidade de revisão da política de paridade internacional de preços dos combustíveis, que tem levado a frequentes reajustes, muito acima da inflação e do poder de compra da sociedade. Essa decisão será tomada até que soluções estruturais para a estabilização dos preços desses insumos sejam estabelecidas. Os governadores congelaram o valor do imposto em novembro do ano passado, a princípio por um prazo de 90 dias, que venceria no final deste mês. Enquanto isso, o petróleo no mercado internacional passou dos $90 pela primeira vez desde 2014. É o equivalente hoje a R$ 490 o barril. Além da redução da oferta, o que promoveu a alta foram as tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, além da crise da Rússia com a Ucrânia. E a atualização do boletim do Observatório da Covid da Fiocruz, divulgada hoje, revelou cenário de piora na ocupação das UTIs de Covid em todo o país. Das 27 unidades da federação, 6 estados, além do Distrito Federal, estão na zona de alerta crítico. 12 estados estão na zona de alerta intermediário e 8 estão fora do cenário mais preocupante. O Distrito Federal está com ocupação de 98% e nesta terça-feira chegou a 100%. Novos leitos foram abertos para atender a população. O Rio Grande do Norte está com 83% da taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, Goiás e Piauí com 82% e Pernambuco com 80%. Entre as capitais, o cenário de maior risco no Rio de Janeiro, que tem ocupação de 98%, Belo Horizonte 95% e Fortaleza 93%. Os dados do boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz foram atualizados nesta quarta-feira e revelam um cenário preocupante da ocupação de leitos de UTI Covid em todo o país. Os pesquisadores afirmam que a situação está nitidamente piorando. Embora a vacinação ajude, a transmissibilidade da variante Ômicron pressiona o sistema de saúde. Segundo a nota técnica, a vacinação faz com que as pessoas se tornem menos suscetíveis a internações, mas idade avançada, comorbidades e outras situações de risco geram vulnerabilidades. A Fiocruz destaca que uma parte considerável da população ainda não recebeu a dose de reforço e muita gente ainda não iniciou o esquema de vacinação. A nota técnica reforça a importância de avançar na vacinação, endurecer a obrigatoriedade da máscara, a adoção do passaporte de vacina em locais públicos, além de campanhas de conscientização e orientação para a população promover autoisolamento diante dos primeiros sintomas. E um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo informou que de cada 10 crianças e adolescentes,
4 continuam sofrendo efeitos prolongados da Covid nas 12 semanas seguintes à infecção. A conclusão reforça a necessidade da vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior. Ainda de acordo com o estudo, assim como os adultos, o público infanto-juvenil também pode sofrer com os efeitos da chamada Covid longa. Entre os mais sérios, a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, e a diabetes. O Hospital das Clínicas acompanhou por 4 meses, em média, um grupo de 53 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos que tiveram Covid sintomática. No total, 43% delas manifestaram sintomas persistentes. Entre eles, dor de cabeça, cansaço, falta de ar e dificuldade de concentração. Dores musculares e articulares, além de má qualidade de sono, também foram relatadas. Desse total, 1/4 das crianças continuou tendo pelo menos um dos sintomas após 12 semanas e foi classificada como tendo Covid longa. O estudo, publicado na revista científica Clinics, contou também com um grupo controle de crianças sem infecção por SARS-CoV-2. Ambos foram equilibrados por idade, sexo, etnia, condição social, IMC e doenças crônicas pediátricas. O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira o envio de mais de 700 mil doses da Coronavac e 1.800.000 doses da Pfizer para a vacinação de crianças contra a Covid-19. A previsão é de que as doses cheguem até amanhã. Este é o primeiro envio de doses da Coronavac destinadas especificamente a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, segundo o Ministério. Ao todo, serão cerca de 734 mil doses da vacina enviadas a 12 estados. O envio da vacina é emergencial e vai atender os estados que sinalizaram ter poucas doses em estoque, disse o governo federal. O Ministério da Saúde afirmou que vai aguardar o retorno dos estados sobre quantas doses tem e qual a demanda pela vacina. Como a dose da Coronavac aplicada em crianças e adolescentes é a mesma dada a adultos, capitais de ao menos 20 estados já tinham vacinas disponíveis. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal, já começaram a vacinação das crianças sem comorbidade, por idade mesmo antes do envio de mais doses pelo governo. Outros estados, como Mato Grosso, aguardavam a chegada de doses para começar a imunização desse grupo. Para a região norte foram enviadas cerca de 166 mil doses. No centro-oeste chegaram aproximadamente 75 mil. No nordeste, a remessa foi de 134.500 doses. Para a região sul, 90 mil. E o sudeste recebeu quase 169 mil doses das vacinas. O município de Guaramiranga, no Ceará, a cerca de 105 quilômetros da capital Fortaleza, comprovou a eficácia das vacinas contra a Covid, especialmente em casos mais graves e mortes pela doença. A localidade não registra óbitos por Covid há 7 meses. O município, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, 96% dos moradores com mais de 11 anos, já tomaram 2 doses do imunizante. 25% já receberam também a dose de reforço. Guaramiranga também aplicou, antes de todos os municípios do Ceará, a primeira dose em todos os adultos em junho de 2021. A cidade foi escolhida como teste de eficiência da vacina. De acordo com a Prefeitura de Guaramiranga, ao receber as doses, cada morador passa por 2 exames. Um para detectar a presença do vírus e outro para avaliar o grau de imunidade a ele. O parâmetro mais visível da eficiência dos imunizantes é a quantidade de internações no único hospital da cidade, que passou os últimos 6 meses de 2021 sem nenhum paciente internado por Covid. Neste ano, com aumento no número de casos da doença, houve apenas uma internação. Uma paciente com sintomas moderados que recebeu alta 4 dias depois. Guaramiranga não registra mortes pela doença há 7 meses, mesmo com o aumento da transmissão do vírus pela variante Ômicron. Desde o início de janeiro, os pacientes têm apresentado apenas quadros leves, diferentemente do que ocorreu na segunda onda da pandemia. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal,
foram aplicados 356.546.741 doses. 79,1% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 149.186.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E veja a seguir, a prévia da inflação de janeiro subiu menos por causa do preço dos combustíveis. E ainda, no Mato Grosso do Sul, uma atleta vende balas nos faróis para manter o sonho do esporte. A prévia da inflação oficial subiu menos em janeiro e o IPCA 15 acumula alta um pouco menor em 12 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,58% em janeiro, após ter registrado taxa de 0,78% em dezembro. Segundo o IBGE, com o resultado, o IPCA 15 acumula alta de 10,20% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 10,42% observados nos 12 meses encerrados em dezembro. A desaceleração em relação a dezembro foi influenciada pelo recuo nos transportes, principalmente com a queda nos preços da gasolina e das passagens aéreas. Além disso, o etanol e o gás veicular também tiveram variações negativas no período. Mas, com exceção dos transportes, os outros 8 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. A alimentação e bebidas foi a principal influência para a alta do IPCA 15 em janeiro. E os maiores impactos desse grupo vieram da cebola, das frutas, do café moído e das carnes. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o destaque foi no item de higiene pessoal. Em habitação, o maior impacto foi do aluguel residencial, com alta de 1,55%. Houve ainda alta no gás encanado. A maior variação no IPCA 15 de janeiro foi no vestuário, que subiu 1,48%, com alta em todos os itens. Já nos artigos de residência, os destaques foram os eletrodomésticos e equipamentos e os itens de mobiliário. Os demais grupos ficaram entre o 0,25% de educação e o 1,09% de comunicação. Embora o Índice Nacional de Preços ao Consumidor tenha acumulado alta de mais de 10% em 2021, o reajuste médio obtido pelos trabalhadores por meio de negociações coletivas foi de 9,5%, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ou seja, a maior parte dos reajustes não foi suficiente para cobrir a inflação média. Na distribuição dos reajustes, 67,2% das negociações coletivas para aplicação de reajuste de salário dos trabalhadores do setor privado encerraram o ano de 2021 abaixo do INPC, acumulado no período. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,14% após o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidir manter as taxas de juros inalteradas entre 0% e 0,25%, mas sinalizar que deve aumentá-las em breve. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,44 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em alta de 1,02%, com 111.327 pontos. O movimento no Porto de Santos bateu recorde no ano passado. O volume de cargas ficou perto de 150 milhões de toneladas, superando o recorde anterior registrado em 2020. Mesmo com os reflexos da pandemia, foram 147 milhões de toneladas de cargas em 2021, superando em 0,3% o recorde anterior alcançado em 2020. A soja e fertilizantes foram determinantes para o recorde de contêineres registrado no Porto Santista.
O volume de soja aumentou 10,5% na comparação com 2020, atingindo 23.300.000 toneladas. Já as cargas de fertilizantes apresentaram aumento de 21,5%, somando 8 milhões de toneladas. Os embarques de óleo combustível cresceram 32,4%, com 2.900.000 toneladas. As descargas de trigo também foram destaques, com crescimento de 21,4% e movimentação de 1.300.000 toneladas. Por outro lado, a movimentação de cargas de açúcar teve queda de 14,6%, com 20.600.000 toneladas. E o milho apresentou redução de 37,9%, chegando a 9 milhões de toneladas. 2022 é ano de Copa do Mundo de futebol, mas também de eleições. E a corrida dos candidatos e eleitores para cumprir as regras estabelecidas no calendário definido pela Justiça Eleitoral já começou. Este ano, além do presidente da República, os eleitores vão renovar 1/3 do Senado, que significa 27 parlamentares, um para cada estado. Além disso, serão eleitos os novos governadores e os integrantes das assembleias legislativas estaduais. E até outubro, quando serão realizadas as eleições, os políticos e eleitores deverão ficar atentos às regras estabelecidas no calendário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral e que já está em vigor. Por exemplo, desde o último dia 1º, é obrigatório o registro de pesquisas eleitorais e a limitação de gastos com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Entre 3 de março e 1º de abril ficará aberta a chamada janela partidária. Deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido sem perder o mandato. Dia 2 de abril será o prazo final para prefeitos e governadores deixarem o cargo para disputar as eleições. 4 de maio é o fim do prazo para transferência ou solicitação do título de eleitor. De 20 de julho a 5 de agosto, os partidos vão realizar as convenções e oficializar a escolha dos candidatos. A partir de 16 de agosto, os candidatos poderão fazer campanha, inclusive na internet. E no dia 26 de agosto terá início o horário eleitoral no rádio e na TV. Este ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno será realizado, se necessário, no dia 30 de outubro. A posse dos novos eleitos será no dia 1º de janeiro do ano que vem, com o início de atividades de acordo com cada calendário das câmaras, governos estaduais e presidência da República. Alimentação correta, treinamento e preparação física fazem parte da rotina de um atleta e toda esta estrutura custa caro, mas quem sonha disputar e vencer campeonatos não mede esforços. É o caso de uma adolescente de Campo Grande que, para manter o sonho de ser campeã de jiu-jitsu, vende balas nas ruas da capital do Mato Grosso do Sul. Coco ralado, leite condensado, margarina, açúcar e vinagre de álcool colorido. A combinação de tudo isto de forma correta se transforma em balas baianas. Eu tenho um sonho que é chegar no Brasileiro, disputar o Sul-Americano novamente, disputar várias competições níveis nacionais. E para isso eu compito aqui dentro do nosso estado e é onde eu saio para vender as balas para poder pagar todos os custos. Eu e minha irmã, na sexta-feira, a gente sai para vender. Joyce Hungria começa a faculdade de Educação Física este ano, já influenciada pelo esporte do coração, o jiu-jitsu. A adolescente já participou de diversas competições, para hoje carregar o peso das medalhas. Mas para ser uma campeã é preciso treino puxado e investimento. Como não tem o dinheiro necessário para bancar tudo o que precisa, ela se vira com o talento gastronômico da família. Eu preciso comprar um kimono, né, para poder iniciar meu ano de competições, pagar a inscrição da competição. No caso, um kimono ele é caro, né? Ele custa em média de 250 e 300 reais. Jéssica está concluindo o curso de técnico de enfermagem. Ela vai para turno extra de trabalho porque aposta no talento da irmã. Eu acredito nos sonhos dela, assim, que ela tem vontade de crescer no meio do esporte.
A doceira de mão cheia é a mãe, que durante o dia trabalha numa creche. É nas quintas-feiras à noite que ela prepara a massa, para na sexta estar tudo pronto para as filhas venderem na noite campograndense. E foi com a postagem de um cliente que soubemos e hoje contamos esta história. A gente, como mãe, por um filho, a gente faz todo o esforço que é necessário para a gente ver os filhos da gente bem, né? Para ajudar, para realizar os sonhos que elas têm, né? Então, a gente, como mãe, para mim, jamais seria um cansaço. E o que precisar de mim, para elas, como os outros, eu corro atrás. Eu não tenho preguiça, não. Para participar de uma competição que ocorre em 19 de fevereiro, Jéssica precisa aproximadamente R$ 800. Conquistar medalhas é importante para outros crescimentos profissionais e ela também está na busca por patrocínios. Um atleta, ele precisa de um patrocínio tanto de academia quanto de suplementação, né? Uma pessoa que ajude a gente, né? Para estar fazendo o físico, nutrição também, essas coisas. E eu não tenho nenhum por enquanto. Jéssica segue firme com a irmã na venda das balas. Cada uma custa R$ 2,50. E veja a seguir, 90 crianças e adolescentes são deportadas dos Estados Unidos. E veja também, enquanto a Rússia faz manobras militares, os Estados Unidos orientam as pessoas a saírem da Ucrânia. A Polícia Federal investiga como 90 crianças e adolescentes brasileiros chegaram ilegalmente aos Estados Unidos e como e a que condições foram submetidos ao saírem do Brasil. Eles foram trazidos de volta nesta quarta-feira em um voo com 211 pessoas deportadas, desembarcadas no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Minas Gerais. O desembarque foi acompanhado pelos juizados da Infância e da Juventude de Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte. O objetivo dos conselheiros é verificar a paternidade e maternidade das crianças. Caso não estejam acompanhadas dos responsáveis legais, o caso poderá ser tratado como tráfico de menores. A Anvisa alerta que não há nenhum autoteste regulamentado para uso no Brasil. Por isso, determinou o recolhimento de testes que estavam sendo comercializados irregularmente no país. Nesta quarta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento do teste Covid Meu DNA PCR autocoleta de saliva da empresa PagMenos S.A. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o produto não possui registro junto à Anvisa. A agência também já proibiu a venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do teste de Covid Isalab e determinou o recolhimento do produto em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto não possui registro e é comercializado por empresa não regularizada. As proibições foram determinadas após denúncias. A Anvisa ressalta que até o momento não existe nenhum produto aprovado para a realização de autoteste de Covid. O Ministério da Saúde pediu a liberação desse tipo de procedimento, mas a solicitação ainda está em análise pela agência. A Anvisa pediu mais informações para poder concluir a análise e, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que forneceu os dados solicitados durante a noite. Em nota, a pasta disse que, se aprovada, a medida será mais um eixo de apoio ao diagnóstico e monitoramento da situação epidemiológica do país. As orientações ao público sobre o manuseio dos testes, conduta do usuário e notificação do diagnóstico serão incluídas na nova edição do Plano Nacional de Expansão de Testagem. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com as empresas citadas. No mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 950 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 980 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia, com 1 bilhão e 630 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto, o Brasil e em quinto está a Indonésia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 570 mortes por Covid-19 e 224.567 novos casos. Um recorde desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial.
Já são mais de 361 milhões e 260 mil casos e mais de 5 milhões e 623 mil óbitos. Os Estados Unidos, país mais afetado no mundo pela pandemia, se aproximam dos 72 milhões e 786 mil diagnósticos, com um total de 875.391 vítimas fatais. A Índia passou da marca de 40 milhões e 85 mil contaminações. Já o Brasil beira a marca dos 24 milhões e 536 mil casos, com mais de 22 milhões e 36 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 624.413 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 16 milhões e 260 mil pessoas que foram contaminadas. E a França tem mais de 17 milhões e 848 mil casos desde o início da pandemia. Aumentou a tensão da Rússia com a Ucrânia. O governo de Moscou fez exercícios militares hoje e enviou mais forças e caças à Belarus para novos exercícios no próximo mês, enquanto autoridades se preparam para negociações em Paris. Apesar das manobras, o presidente Vladimir Putin insiste em dizer que não pretende invadir a Ucrânia. A Embaixada dos Estados Unidos em Kiev aconselhou nesta quarta-feira os cidadãos americanos na Ucrânia a deixarem o país o mais rápido possível. A Rússia chamou nesta quarta-feira de destrutiva a ideia americana de sancionar o presidente Vladimir Putin em caso de uma invasão da Ucrânia. O Kremlin respondeu à possibilidade tratada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de punir diretamente o líder russo, assegurando que a medida não teria o efeito desejado e que só pioraria as relações entre Moscou e o Ocidente. Se uma resposta construtiva não vier e o Ocidente continuar seu curso agressivo, Moscou, como o presidente disse em mais de uma ocasião, tomará as medidas retaliatórias necessárias. A Rússia multiplicou exercícios militares na fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas, com cerca de 100 mil soldados na área. De acordo com o Departamento de Estado americano, a Rússia deve recorrer à força contra o país vizinho em meados de fevereiro. O site da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia aconselhou nesta quarta os cidadãos americanos a deixar o país frente à crescente ameaça de ação militar russa. No entanto, Kiev descartou a ameaça de uma invasão. The number of Russian troops amassed along the border of Ukraine. O número de tropas russas acumuladas ao longo da fronteira da Ucrânia e nos territórios ucranianos ocupados é grande. Representa uma ameaça à Ucrânia, uma ameaça direta. To Ukraine, a direct threat to Ukraine. However, at the moment, as we speak, this number... No entanto, por enquanto, esse número é insuficiente para uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia. Offensive against Ukraine. A tensão tem aumentado na região, enquanto o Ocidente acusa a Rússia de querer invadir seu vizinho. Moscou, por sua vez, exige garantias para sua segurança e rejeita a eventual adesão da Ucrânia à aliança militar da OTAN. Quase 900 pessoas foram evacuadas de Machu Picchu, região próxima à zona arqueológica no Peru, após as fortes chuvas e inundações que atingiram a região. O rio Alcamayo transbordou na sexta-feira, deixando uma pessoa desaparecida, um ferido, várias construções e a ferrovia com danos estruturais. Pedimos ao governo regional, ao governo central que nos ajude com a recuperação, porque sentimos quando Machu Picchu está fechado, porque não é só uma região que vive do turismo, há muitas regiões. A capital do Peru também, os hotéis e restaurantes que estão na região de Cusco e na capital e outras cidades, porque quando Machu Picchu é fechado, tem um impacto lamentável na economia e no setor de turismo. Além disso, o governo municipal de Machu Picchu Pueblo teve que dialogar com moradores de uma cidade vizinha que protestaram e bloquearam a linha do trem, que está sendo usada para levar produtos e ajuda humanitária às vítimas. A ferrovia é a principal forma de acesso à cidadela Inca de Cusco, a antiga capital do Império Inca e outros locais. Devemos dizer que isso aparentemente levará mais alguns dias, porque após a limpeza, uma das pontes deve ser habilitada para que os turistas e a população em geral possam entrar em Machu Picchu.
Quase 448 mil pessoas visitaram a cidadela Inca de Machu Picchu em 2021, número distante de 1,5 milhão que costumava receber antes da pandemia de Covid-19. Cusco deixou de receber cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares com a ausência de turistas devido ao coronavírus. E veja a seguir, o técnico Tite fala sobre as novidades da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra o Equador. E além do mar, turistas que vão à Cidade do Prado, na Bahia, também aproveitam imagem de baleias. Várias capitais já contrataram profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes com Covid-19. Com o aumento de casos, as unidades públicas e particulares autorizam horas extras e modificam as equipes. A necessidade de profissionais de saúde para atender aos pacientes com Covid-19 voltou a ser uma realidade no Brasil. Com o avanço da variante Ômicron, pelo menos 12 capitais brasileiras já precisaram ampliar o quadro de funcionários. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Campo Grande, Porto Velho, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Boa Vista. Nos hospitais da rede particular, a situação não é diferente. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Particulares, as administradoras já começaram a contratar mais enfermeiros e médicos e a pagar horas extras para suprir a demanda de pacientes com Covid. Além do aumento de casos de Covid, a ampliação do quadro de funcionários foi impulsionada também pelo adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente. O Conselho Federal de Enfermagem informou que diversas unidades de saúde brasileiras registram aumento dos afastamentos entre seus funcionários. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais contratou profissionais após o pico de contágio da doença. Mais de 3.200 funcionários da saúde foram admitidos apenas em janeiro. Além disso, outros 800 ainda estão em processo de contratação. 7 unidades da federação têm mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. O Distrito Federal está com 100% dos leitos de terapia intensiva ocupados. E agora falando de futebol, amanhã a seleção brasileira enfrentará o Equador em Quito pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Como o Brasil já está classificado, o técnico Tite pretende fazer alguns ajustes e testes durante o confronto. Com a chegada dos atletas, a seleção brasileira se encontra completa no Equador para o duelo de amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na tarde de hoje, o técnico Tite concedeu uma entrevista coletiva e afirmou que, mesmo com a vaga garantida para a Copa do Mundo, as emoções e o frio na barriga continuam. Eu achei que ia ter ia estar um pouquinho mais light, um pouquinho mais fresh, um pouquinho menos, mas não. Talvez as mesmas emoções, as mesmas ansiedades, a possibilidade de dar ao atleta a condição dele fazer o seu melhor, estrategicamente estar preparado para o jogo, ela continua com a mesma pressão, te confesso. Mas as obrigações da seleção brasileira não acabam amanhã. O grupo, comandado por Tite, ainda retorna ao Brasil para o último confronto das eliminatórias contra o Paraguai no estádio do Mineirão, em Minas Gerais, no dia 1º de fevereiro. Na coletiva de hoje, Tite falou sobre o confronto contra os nossos vizinhos e as mudanças que poderão ocorrer no time. A gente pode esperar. O que eu não vou é te adiantar, mas a média, por exemplo, nossa, a gente tem feito desses 13 jogos, 4 substituições por jogo. E eu tenho dito para os atletas o quanto esses 4 jogadores que entrarem, eles vão ser jogadores que vão estar decidindo a partida, porque eles vão estar no momento crucial. Então, essa preparação, se não daqueles que iniciam, mas todos eles, e essa nossa atenção também nos trabalhos táticos, e vocês têm a condição de observar, de estarem todos preparados para aquilo que eles devam fazer, principalmente no aspecto organizacional. Depois é o talento, ou antes é o talento, né? Com bola, da qualidade do passe, da verticalidade, do 1 contra 1, da finalização, enfim, de todos esses aspectos que eles levam em consideração. Sim, de um jogo para outro, mas não externando de forma pública. Até o momento, são cerca de 22 mil ingressos vendidos para o jogo da próxima terça-feira e ainda há bilhetes disponíveis para todos os setores do estádio.
Os preços dos ingressos variam entre R$ 80 e R$ 300, todos com a possibilidade de pagamento de meia entrada. Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, que ocorrerá em novembro e dezembro deste ano, o Brasil lidera as eliminatórias de forma invicta, com 35 pontos. Estudantes de todo o país podem participar de uma competição de alta capacidade. Os talentos vão ser avaliados em prova e os prêmios chegam a R$ 5.000. Até o dia 13 de fevereiro, os jovens universitários de todas as regiões do Brasil podem se inscrever para participar do segundo prêmio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES Talento Universitário. O concurso vai escolher alunos de destaque, que tiverem as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou o Enem 2020 e terem ingressado na educação superior em 2021. Os 1.000 participantes com as maiores notas vão receber R$ 5.000. Segundo a CAPES, as inscrições vão ser limitadas a 100.000 estudantes. Do total, 66.000 vão fazer testes presencialmente e 44.000 de forma online. Outra exigência para concorrer ao prêmio é que o estudante não tenha débitos e pendências com a CAPES, CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. A prova deve ser aplicada em 20 de março e os locais de realização dos testes vão ser divulgados com antecedência. Um dos destinos mais procurados por turistas para a temporada de verão, Prado, uma cidade no sul da Bahia, está preparada para receber os visitantes. São 84 quilômetros de praias para serem desfrutados uma a uma, com total sossego e sem aquela agitação de lugares mais badalados. Além disso, foi onde Cabral avistou Monte Pascoal. O município de 36.000 habitantes está localizada no sul da Bahia, na Costa das Baleias. Nosso destino hoje na região da Costa das Baleias é Prado, cidade que faz parte da história do descobrimento do Brasil. O escrivão da esquadra Pero Vaz de Caminha descreveu em sua primeira carta ao rei de Portugal a geografia da região como o primeiro pedaço de terra avistado pela tripulação da armada de Pedro Álvares Cabral. São 1.692 quilômetros quadrados para serem desbravados. Este agente de turismo garante que quem vier não ficará sem atrações. Prado é uma cidade muito boa, né? Fica no extremo sul da Bahia. Nós temos aqui no centro da cidade Beco das Garrafas, que é um ponto bastante turístico, né? No centro da cidade. Em Prado nós também temos 84 quilômetros de litoral, né? Muita praia boa para a gente conhecer. Nós temos a Praia do Centro também, que é uma praia muito boa, né? Nós temos hotéis bons, pousadas muito boas e principalmente Cumuruxatiba, né? Cumuruxatiba é um lugar muito bom, bem atrativo, praias mornas, muito bom. O local tem investido no turismo de campo, afirma o consultor Vander Noronha. A gente tem esse turismo, né, de natureza que é fundamental nesse momento para você oferecer um turismo de segurança para os visitantes, para quem está trabalhando no turismo, esse turismo ao ar livre, esse contato com a natureza, seja na praia ou seja numa gleba de Mata Atlântica maravilhosa que nós temos aqui, que é o Parque Nacional do Descobrimento. Está todo ele inserido no município do Prado. O município anda sendo bem procurado. Aqui vem muita gente de Minas, vem de Brasília, São Paulo. Está aparecendo cliente já também do Rio de Janeiro, Brasília. Então tem muita gente aqui, o povo está descobrindo o Prado aí, tem vindo para cá. Vem gente do Sul, parece às vezes de turistas aqui internacional, é italiano, é português, já frequentou aqui grego, entendeu? Até grego já teve aqui, americano, então sempre está passando uns aí. Tatiana possui uma pousada. De acordo com ela, as vagas até a metade deste mês já estão preenchidas. Assustou a gente um pouco, né? Essas chuvas que nós tivemos aqui no extremo sul. Tivemos muitos cancelamentos, né? Não só eu, como outros colegas também. Mas com a questão das chuvas cessarem, né? O que tinha sido cancelado já encheu e assim, a primeira quinzena de janeiro já está bem cheia. A gente entende, o poder público entende que a cidade é uma cidade turística, então eles correram atrás para poder liberar as estradas, né, cuidar dos acessos às praias mais bonitas do nosso município.
Isso é muito importante porque não só eu, empresária, que ganho no verão. A gente também emprega as pessoas da cidade, não só na pousada, nos restaurantes, o rapaz que vende o queijinho na praia. Se você gosta de acampar com segurança, também há opções. Os locais estão preparados para o verão. Quando se trata de um camping, fica muito aberto, uma respiração maravilhosa, né? Junto com a natureza, eu acho que isso aqui é tudo de bom. Agora, houve as pessoas que desmarcaram as suas vindas, mas outros que já viu que as estradas melhoraram, né? Apesar de ter muito buraco, as pessoas têm que vir devagar, mas tem acesso ao Prado. Então, o Prado já está bastante lotado. Eu acho que nós vamos superar a expectativa. Vanusa veio de Guarulhos, São Paulo, e resolveu curtir as belezas de Prado desta maneira. Nós já temos essa vida alternativa, eu e meu esposo. A gente conhecemos o sul de São Paulo, o litoral paulista todo, e agora é hora de desbravar as belezas naturais da Bahia, né? Quem vem a Prado não pode deixar de visitar o Beco das Garrafas. O local reúne uma variedade de sabores. Tem a culinária oriental, tem lanches para quem gosta de lanches e também a culinária da Bahia, como é o caso da moqueca baiana. É a primeira vez deste mineiro de Nova Serrana no litoral baiano. Queria conhecer novos lugares, a gente já visitou Espírito Santo. É a primeira vez que a gente vem aqui em Prado, primeira vez, e a gente está gostando demais. Mariana veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que eu já tinha vindo há 21 anos atrás, então muitas coisas mudaram. Mas o que eu achei engraçado, que não mudou, foi a feirinha que tem no centro, que é muito rústica e é muito gostoso. Então eu aproveitei para ter memórias afetivas também, para conhecer novamente a cidade, porque muita coisa mudou. Até o amigão da vizinhança resolveu tomar um bronze. O Homem-Aranha garante, o mar está para peixes e Prado de braços abertos para receber os turistas. Gente, o que eu tenho a dizer, pode vir tranquilo, pode ficar em paz, porque a ponte está tranquila, a passagem de Itamaraju para cá está tranquilo, Prado tá legal, a praia tá bacana, tá tudo bombando aqui. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. A senhora foi o quê? Sim, moço, eu sofri um acidente de moto e não estava conseguindo essa perna, sempre andava assim mancando. Agora eu não consegui dar a volta da vitória e recebi a minha vitória. Vem mesmo. Aqui, mostra pra nós que o pessoal quer ver até aqui no telão aqui. Como é que a senhora chegou aqui hoje? Quanto tempo tem isso? Já tem 23 dias. Agora anda normal. Não conseguia dizer. Ei, Jesus! Lá atrás. Eu tenho 10 anos que eu tenho artrose, eu cheguei aqui com as pernas duras, né? Mas eu vim de carro. E agora tá mole a perna, tá dando para virar. E como é que a senhora andava com essa perna dura? Tava doendo. O meu filho tá ali. Mas andava devagar? Como é que era? Eu ando com bengala. Ainda tá com a bengala aí? Com bengala e meu filho me ajuda quando vem aqui, então, né? Então vem aqui no corretor, mostra como é que a senhora andava com a bengala. Assim. Agora põe a bengala nas costas. Para um pouquinho, põe a bengala nas costas. Se a perna ficou boa, só vai andar bem agora. Então pode andar. Pode andando que Deus está curando a senhora. O nosso Deus é tremendo. Ele quer que exercitemos o juízo e façamos também, para as pessoas serem abençoadas, a prática da justiça. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo descanso para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.